funciona. Então já estava decidido, com certeza eu não ia trabalhar ali, mas a questão foi a resposta. Porque pensando assim, bom, não vou trabalhar lá, não quero trabalhar para essa pessoa. Eu podia ter respondido isso de qualquer jeito. E minha primeira reação foi responder mal. Pensar, bom, eu vou dizer para ela, olha, eu já te expliquei, não posso. Você não entendeu. Não estou com vontade. Você não me senti respeitado. Mas depois de um bom tempo, e você vai ver que do meio-dia e 56 até a hora em que eu respondi 1h15, eu tive bastante tempo para pensar na resposta. Para responder com carinho, com calma. E eu disse isso para ela, dessa forma, olha só. Eu entendo a urgência, sinto por frustrar os planos de vocês, eu não trabalho dessa maneira e tudo mais, sou responsável por um projeto social que me demanda muito tempo. E fui honesto, se eu assumir essas aulas não farei com a dedicação que vocês esperam de mim. Mas, gente, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Eu levei 20 minutos para elaborar essa resposta. 20. E a gente sabe que quando a gente recebe uma mensagem no WhatsApp e acha aquilo um desaforo, nossa primeira reação é: essa pessoa merece uma resposta. Não é? E lá no nosso íntimo passa um filme na nossa cabeça para pensar como que eu vou explicar para essa pessoa, ou como que eu simplesmente vou falar para ela: não gostei da forma como você falou comigo, não quero nunca mais saber de você, enfim. Mas eu utilizei uma ferramenta muito poderosa. Por quê? Eu senti uma opressão no pedido dela. São só 9 aulas, dá um jeitinho. Eu me senti oprimido. Como se eu pudesse encaixar essas 9 aulas super importantes para ela, de estar me procurando em cima da hora, lá na minha semana, e deixar de fazer alguma coisa que eu já me propus a fazer. Então, me senti ofendido. Mas aí é que tá. Se eu me sinto ofendido e respondo com uma outra ofensa, e olha que eu sou muito bom de ser passivo-agressivo, mas não fiz isso. Eu tive que elaborar na minha cabeça e pensar, bom, eu preciso responder para essa pessoa que está passando por um perrengue, ela precisa de um professor para ontem. E eu preciso responder de uma forma assertiva para ela, preciso responder de uma forma não violenta. Porque essa conversa podia ter escalado muito rápido. Olha a resposta dela. Eu entendo. Fica para a próxima, então, obrigado pela atenção. Mas ela também mandou coraçãozinho e tudo mais. Olha que interessante, eu rompi um ciclo ali. A violência podia ter partido de mim. Eu podia ter respondido ela muito mal. E ter discutido com uma pessoa que está precisando de ajuda e eu não posso ajudar, enfim. Antes da situação degringolar loucamente, eu usei um pouquinho da ferramenta que eu vou mostrar para vocês hoje. Então, eu sou o professor Rafael Colavich. Vou falar para vocês hoje sobre comunicação não violenta. Quem aqui já ouviu falar de comunicação não violenta? Já ouviram falar? Sim? Sabem aplicar? Mais ou menos. Vou mostrar para vocês o fundamental e vou entregar para vocês uma ferramenta para como se comunicar melhor em comunidade de uma maneira amorosa. Porque nós estamos ainda falando de amor. O mesmo amor que a Irene falou aqui pra gente. Ainda é esse mesmo amor. É uma vida com amorosidade. É uma vida onde o amor pauta a relação entre um ser humano e outro. Tudo bem? Bom, um histórico breve aqui para vocês, só para vocês entenderem. A comunicação não violenta tem uma raiz muito especial. Ela começa lá no movimento de independência da Índia, aonde, conhecem essa pessoa? A foto tá pequena, né? Quem que é ele? Vocês reconheceram? É o Mahatma Gandhi. Dalai Lama é o do Tibete, esse é o da Índia. Gente, o Mahatma Gandhi tinha um problema. Ele precisava da Índia independente, mas eles eram oprimidos pelos ingleses. Não dá para usar violência com quem te colonizou, porque eles sempre vão saber usar a violência melhor. Então ele teve uma sacada genial.
vamos usar a não violência. Vamos mostrar para eles que eles não vão nos dominar com violência. E deu certo. Ao ponto dos britânicos entenderem, a gente não consegue mandar em vocês, nós vamos embora daqui com o final da Segunda Guerra Mundial. Mas olha só, essa raiz da não violência, como eu vou tratar a outra pessoa de maneira não violenta, como eu vou me comunicar com ela de maneira não violenta, como eu vou cuidar das pessoas ao meu redor, como eu vou criar o senso de comunidade, como eu vou fazer as pessoas seguirem o meu exemplo, porque a gente está falando de exemplo. Eu não posso cobrar respeito de ninguém se eu não estiver respeitando antes. Essa é uma coisa que eu falo para os meus alunos. Cara, eu entro em sala de aula, se eu quero que você me respeite, eu vou te respeitar antes. Eu sou adulto aqui. Então olha que interessante. Essa teoria fica famosa quando um psicólogo norte-americano, Marshall Rosenberg, desenvolve uma técnica para aplicação da comunicação não violenta. Mas a minha principal fonte aqui, para o que eu vou ler para vocês agora, é essa moça aqui, a Elisama Santos. Uma brasileira que, aprendendo a comunicação não violenta, produz de uma forma interessante. Por quê? Nós somos um povo latino, galera. Nosso sangue ferve. A gente responde as coisas na lata. Quem aqui não leva desaforo para casa? Quem aqui tem vontade de responder aquela resposta atravessada daquela pessoa? Quem teria respondido assim na lata? Quem teria entrado com o pé no peito dela? Pois é aí que está a questão. Precisamos romper com esse ciclo, porque nós vivemos em comunidade. E para fazer sentido o que eu vou falar para vocês, eu vou ler um trechinho, só um trechinho, do livro da Elisama Santos, meu livro preferido da Elisama Santos, que é esse aqui, Conversas Corajosas. E aqui no Conversas Corajosas, bem no comecinho, tem uma parte que ela fala o seguinte, ela faz uma comparação entre a comunicação não violenta com uma pessoa, como você dançar com essa pessoa. Olha que interessante. Às vezes, mesmo com muitos esforços, atenção e desejo de dançar lindamente, pisamos no pé do parceiro ou parceira, ou saímos machucados pelos descompassos da vida. Há também a dança que parece perfeitamente ensaiada com o outro, mas que não se sintoniza com as batidas do nosso coração e silenciosamente machuca. Olha isso. É importante lembrar que para dançar bem com o outro, faz-se necessário dançar bem sozinho. Pegaram essa? É importante lembrar que para dançar bem com o outro, é necessário dançar bem sozinho. Vocês já perceberam o quanto da nossa comunicação com qualquer pessoa depende de nós mesmos estarmos bem? Não dá para me comunicar com uma outra pessoa se eu não estiver bem o bastante para essa comunicação ser saudável. Por isso que eu tive aquele atraso de 20 minutos para responder aquela pessoa. E assim, aquela não foi a primeira versão, nem a segunda, nem a terceira da mensagem. Porque o barato do WhatsApp é isso, né? Você vai escrevendo, antes de mandar você lê aquilo, fala não, e apaga tudo, e manda de novo. Quando vocês mandam o áudio e não fica legal, vocês não apagam já na hora? Mandei o áudio, vou apagar e fazer de novo. Ainda bem que tem essa função. Durante a pandemia eu falei com os meus chefes dessa forma. Eu mandava 2 áudios. O primeiro eu falava o que eu queria e apagava. O segundo eu dava a resposta correta. Por quê? Porque a gente precisa romper com esse ciclo de violência na comunicação. Então olha só. Qual é o nosso grande problema? Levanta a mão aqui quem entende que nós vivemos numa sociedade violenta. Gente, levanta a mão para mim quem sabe que existem vários tipos de violência. Existe a violência física, ok, mas existe a violência verbal, a patrimonial, a simbólica, que é muito perigosa. Eu, como sociólogo, um dia a gente pode conversar sobre isso. A verbal, ela esconde um fenômeno perigoso, e eu vou falar para vocês sobre ele. Coisa de sociólogo, tá? Mas quando um fenômeno acontece repetidas vezes
e a gente não para observar esse fenômeno, ele se naturaliza, ou seja, faz parte do nosso dia a dia, a gente não questiona mais. Tudo bem? E se esse fenômeno for uma violência? E se for uma pequena violência, que acontece todo dia, e a gente não para pensar sobre isso, para falar sobre isso, para corrigir isso, para orientar sobre isso, aquela violência, ela se torna invisível, ela continua acontecendo, continua violenta, e a gente começa a achar que está normal, mas não é. Tudo bem até agora? Tá bom. Então muitas vezes nós invalidamos a fala da outra pessoa, muitas vezes nós invalidamos a pessoa que está falando com a gente. Quando a gente não consegue combater o argumento dela, a gente combate a pessoa. Muitas vezes a gente silencia a pessoa. E isso é um cuidado que a gente tem que ter na hora de tratar o outro, porque essas pequenas violências, elas vão se propagando, e a gente esquece de cuidar do outro, certo? Vou dar um exemplo para vocês. Estou dando aula, estou explicando uma coisa importante, ou corrigindo o exercício com o pessoal, e o menino vem e começa a falar, e começa a contar uma história, e começa a falar o que ele fez no final de semana. E ele vai me interrompendo. Eu posso fazer isso de duas formas. Normalmente é o... Dá um tempo aí, meu, eu tô trabalhando. Entendeu? Olha que violenta essa frase. Primeiro, chill. Tô silenciando a pessoa. Assim, meu, fica quieto aí. Estou trabalhando. Você está se desligando da pessoa. Você está sendo violento com ela. Você está silenciando ela. Em uma frase muito curta. Muito curta. Então essas violências, elas são naturalizadas, a gente não vê elas acontecendo. E o que acontece quando a gente naturaliza essa violência? Nós temos que lidar com pessoas que não se responsabilizam pelas próprias emoções. Eu já vou explicar para vocês sobre isso. Mas tudo bem até agora? Sim? Agora, vamos falar da girafa. Porque você viu que no começo da nossa história tinha uma girafa aqui no fundo, tudo bem? Eu vou explicar para vocês uma coisa. Lá daquele psicólogo que teorizou e criou um método para a comunicação não violenta, ele precisava explicar para as pessoas quais seriam os padrões de comportamento que nós temos. Então são papéis sociais. Às vezes eu vou me comportar como uma girafa, não literalmente. Mas vocês já viram uma girafa bebendo água? Não? Já assistiram o Animal Planet, o programa de bichinho? A gente vê a girafa, cara, a girafa, as patas da frente, ela vai abrindo, até o pescoço chegar na água. Ela fica completamente vulnerável. Ela precisa de outras girafas dando apoio para ela tomar água. Olha como é. A girafa, ela é um animal que tem o maior coração entre os mamíferos terrestres, e ela foi escolhida por esse psicólogo porque ela é o contrário de um outro comportamento que a gente também vai ter, que é o do coiote ou do chacal. Então olha só que interessante, nós temos aqui um animal que trabalha em grupo, que é um animal que só sobrevive em grupo, e um animal mais solitário, que caça, é carniceiro, é agressivo. E aí esse psicólogo, ele vai pegar esses dois animais para criar esses estereótipos, para a gente entender o que está acontecendo com o nosso comportamento. Eu posso ser, por exemplo, uma pessoa que vai agregar, olha, vamos trabalhar junto, deixa eu te ajudar com isso, né? É uma coisa que acontece muito na nossa comunidade quando chega um educador novo. A gente faz meio que um embarque com eles, né? Eles vêm falar com algum de nós e a gente passa algumas dicas, manda algum material para ele começar a trabalhar, a produzir vídeo e tudo mais. E essa é uma atitude agregadora, é uma atitude girafa. Existe uma empatia de, olha, vamos acolher a pessoa que está chegando, vamos agrupá-la, vamos trabalhar junto. E quando eu não posso cumprir com as minhas obrigações, eu sei que tem aqui o Lailson, o Paulo, os caras me ajudam. E a gente vai se ajudando em rede. Isso é muito importante. Só que às vezes, no nosso ambiente de trabalho, por exemplo, chega uma pessoa nova, que a gente já conhece, e essa pessoa nova, a gente pensa, putz,
eu conheço essa pessoa, não vai dar certo ela trabalhando aqui. Ah, não, ela é uma pessoa fofoqueira, briguenta, não dá certo para ela. Eu estou tendo um outro tipo de atitude. Eu estou jogando para o outro problema. E eu vou dizer uma coisa para vocês, pessoalmente falando, eu gosto quando o problema é meu, porque eu consigo fazer alguma coisa sobre isso, eu consigo ajudar a resolver. Mas quando eu jogo o problema para o outro, falo, olha, o problema é você que tem que ser responsabilizado, eu estou me afastando dessa pessoa. Isso é totalmente o contrário do que a gente precisa para conseguir se comunicar com a pessoa de forma não violenta. Vocês conhecem pessoas que são girafas na vida de vocês? Sim? Vocês conhecem pessoas que são chacais na vida de vocês? Vocês já agiram como chacal? Sim. Sim. Já aconteceu comigo. Então, olha que interessante. Sabe aquela história do começo que eu falei pra você, que a diretora veio falar comigo, eu tive que pensar na resposta e tudo mais? Eu descobri um tempinho depois que trabalhando na mesma escola tinha uma pessoa que deu muito errado aonde eu trabalhei junto com ela. E eu podia ter pensado, ainda bem que essa pessoa não está lá comigo, ou eu não estou lá com ela. Mas por outro lado eu posso pensar, talvez essa seja a segunda chance daquela pessoa, tomara que ela seja feliz ali. E que ela não tenha as mesmas dificuldades que ela teve comigo ou na outra escola. Faz sentido para vocês? Sim? A questão é que isso é um papel social, ou seja, eu posso agir como girafa ou eu posso agir como chacal. Eu transito entre os dois. Todos nós transitamos. Toda vez que nós estivermos tendo alguma atitude de chacal, a gente tem que parar e pensar, opa, o que é que eu não estou enxergando em mim? O que está acontecendo comigo? Que necessidade minha que eu não estou prestando atenção? E aí você está pronto para aplicar essa ferramenta que eu vou mostrar para vocês hoje. Por quê? A comunicação não violenta, ela tem algumas vantagens muito importantes. O ser humano é o ser humano porque a gente tem linguagem, certo? Já viu animal falar? Não? A gente conversa com eles, certo? Eu converso com meu sobrinho, que é cachorro. A Irene conversa com os gatos. A gente conversa com os animais, mas eles não respondem. A linguagem, a comunicação, o idioma é uma coisa só do ser humano. Então é um desperdício a gente se comunicar de qualquer jeito com as pessoas. A comunicação não violenta, por exemplo, ela não depende do outro. Porque você fala pra mim, Rafael, eu não vou usar a comunicação não violenta, a outra pessoa não está usando. De que adianta? Adianta porque você está oferecendo para ela uma ponte. Você está oferecendo amor. E você recebe dela coisas muito ásperas. Mas se você for a fonte desse amor na comunicação, você só consegue devolver amor para ela. Podemos falar, tudo bem, então se ela não usar a comunicação não violenta é problema dela. Mais ou menos, você ofereceu a ponte. Você está dando o exemplo. Você está, inclusive, quando você precisar, tendo o controle da situação. Isso é importante. Então vamos lá. A grande vantagem da comunicação não violenta é que ela é uma viagem interna nossa. Nós estamos olhando para o nosso interior. Não é sobre o outro, sobre nós. E como que isso acontece? Tem 4 passos para a comunicação não violenta. Depois, se vocês quiserem, podem tirar foto disso à vontade, tá? Porque olha só, a gente tem 2 fases aqui. Na primeira delas eu vou fazer um mergulho para dentro de mim mesmo. Tá fazendo sentido para vocês até agora? Ó, cara tá aqui na frente falando coisa complicada. Tudo bem, vamos simplificar. Tem 4 passos aqui para você se comunicar melhor com as outras pessoas. É uma fórmula. Não precisa ser nem nessa ordem. Mas é legal que tem esses 4 elementos, porque no primeiro momento você está olhando para você mesmo. Você está mergulhando dentro de você. Está entendendo as suas emoções. Até por isso que eu uso a metáfora da água aqui. Você está mergulhando para dentro de você. Primeiro você vai pensar na situação.
entender o que você sente com aquela situação e o que você precisa em relação a ela. E depois, você volta para a superfície e oferece para a pessoa a ponte. Você pode me ajudar a resolver esse problema? Posso contar com você para isso? Exemplo prático. Tive um relacionamento com um enteado, um menino maravilhoso, vi crescer, só que o cara era bagunceiro. Eu, como vocês podem ver, sou todo metódico e organizadinho. A Irene fica doida comigo quando eu organizo demais as coisas. E aí o que acontece? Eu todo organizadinho, o cara todo bagunceiro. A gente limpa a casa no final de semana, domingo à noite eu tô indo embora pra minha casa, eu chego no quarto dele e tá tudo bagunçado de novo. Tem duas formas de resolver. Na verdade tem mais de duas formas de resolver isso, mas assim, eu consigo pensar em duas formas de resolver isso. Eu posso chegar pra ele e ventilar toda a minha frustração. Pô, olha esse quarto, cara, a gente acabou de arrumar o quarto, cara. Você não tem responsabilidade, você não tem foco. O que você vai fazer da sua vida? Olha esse quarto, a gente acabou de arrumar ele. Como que você vai achar suas coisas aqui? Como que você vai ser uma pessoa organizada? Se a gente simplesmente devolver essas emoções, a gente não cria essa ponte amorosa. A gente estraga essa comunicação com a pessoa. Então assim, longe de mim dizer como vocês devem falar com os filhos de vocês, não é nem isso. Mas olha só uma outra possibilidade. Cara, quando eu vejo o seu quarto desorganizado, eu me sinto um pouco frustrado. Primeiro porque a gente acabou de arrumar ele, não faz muito tempo que a gente arrumou ele. E segundo porque eu entendo que quando as coisas estão no lugar, a gente tem um ambiente mais tranquilo para conviver, mais fácil de conviver, onde a gente consegue ter qualidade. Então, eu posso contar com você para manter o seu quarto o mais organizado possível? Pronto, resolvi o problema. Eu ofereci para ele uma ponte, não joguei a responsabilidade para ele, não acusei, não ameacei, e trouxe ele para a parceria. Gente, nós estamos trazendo a pessoa para uma parceria. A partir daquele momento, ele deixa o quarto dele arrumado, porque ele sabe que eu estou contando com ele. A gente tem um vínculo a mais para resolver a situação. Aquele meu aluno que estava me interrompendo na aula, como eu resolvi isso? Ao invés de eu, dá um tempo aí, eu estou trabalhando. Não é isso. Eu disse para ele assim, olha, quando a gente está nesse momento de correção ou explicação e eu vejo que você está se colocando, está falando com a gente, cara, eu me sinto um pouco ansioso. Pode falar, abre o seu coração, fala das suas emoções para a pessoa. Eu me sinto um pouco ansioso, porque a gente tem que terminar essa tarefa aqui, eu estou vendo que você quer falar. E é importante que você fale, mas podemos fazer isso daqui a pouquinho, no momento em que só você vai falar e vai todo mundo te ouvir, e nesse momento eu preciso falar e todo mundo precisa me ouvir. Perceberam que tem uma diferença nisso? Ah, professor, mas dá trabalho. Gente, dá trabalho. Mas se não der trabalho, é violento. Porque eu posso resolver a situação muito rápido. Mas normalmente essa solução é uma solução que vai silenciar alguém, que pode maltratar alguém, que vai ser uma solução violenta. Tá fazendo sentido? Sim? Tô ajudando vocês aqui? Tô dando ideias? Ótimo. Já bateram foto disso? Pega o celular, bate foto disso, gente. Bora, vamos interagir. Pega aí o celular. Vou até sair da frente. Bate uma foto bem bacana disso. Repara o seguinte. Aqui, ó. Estou falando de mim. Estou falando de mim. Estou falando de mim. E aí você devolve para a pessoa. Se você começa a conversa com a responsabilidade é sua, você errou, acabou a conversa aí. Isso não serve só para o meu filho, para o meu aluno. Isso serve para a secretária da escola, para a gestão, para o meu vizinho. Todas as pessoas podem se beneficiar de uma comunicação quando elas usam esses 4 pilares. E se a gente voltasse lá naquela conversa, você vai ver que eu
não usei eles na ordem. Então, vamos rapidinho recapitular aqui. Eu primeiro reconheci que eles têm uma urgência de ter um professor para ontem. Eu disse que eu sinto que eu não conseguiria atendê-los, porque eu não tenho esse tempo, e eu preciso de tempo para fazer meu trabalho bem feito. Eu pulei a última parte, né? Porque eu podia ter falado, você estaria disposta a nunca mais mandar mensagem para mim? Podia ter sido isso. Mas nesse momento eu não tinha a parceria para oferecer, mas eu ofereci a ponte. Olha, vamos nos comunicar de uma maneira não violenta. Tudo bem? Sim? E aí tem uma outra coisa. A gente precisa diferenciar emoções de sentimento. Quem aqui sabe a diferença entre emoção e sentimento? Ou tem alguma ideia? Levanta a mão. Nós temos emoções e temos sentimentos. Qual a diferença entre elas? As emoções são o que transparece para as pessoas. Os sentimentos são mais internos. Então, se a gente for olhar para essa analogia aqui, as nossas raízes são os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos crescem dentro de nós de maneira gradual, aos pouquinhos. O amor que nós temos cresce pelas pessoas e aquilo fica. Só que a copa das árvores e os frutos são as nossas emoções, é o que nós mostramos para as pessoas. Então olha que interessante. Eu posso dizer para vocês, eu controlo os meus sentimentos? Não. Mas eu controlo como as pessoas vão ver as minhas emoções. E comunicação é uma coisa meio complicada. Porque o que eu penso em dizer, o que eu digo, o que você escuta, o que você entende, já são 4 chances daquela comunicação dar errado. Então ela precisa ter amorosidade. Tá bom? Olha que interessante. Se eu não controlo os meus sentimentos, mas controlo as minhas emoções, tem uma coisa que eu vou perguntar também, se vocês já conheceram, que é a inteligência emocional. Quem já ouviu esse termo, inteligência emocional? Muito bem. Quem pratica a inteligência emocional? Muito bem. Olha que definição interessante. Inteligência emocional é a capacidade de identificarmos nossos próprios sentimentos e os dos outros, de nos motivarmos e gerirmos os nossos impulsos, que são as nossas emoções, dentro de nós e em nossos relacionamentos. Então, pessoal, os nossos sentimentos são nossos. Eles fazem parte de quem nós somos enquanto pessoa. Mas as nossas emoções, quando nós a expressamos, elas são de todos. Então é importante saber como expressar as nossas emoções. Faz sentido? Sim? Quais são as vantagens da comunicação não violenta? Primeiro de tudo, quando uma pessoa está brava com você e você utiliza a comunicação não violenta, você consegue resolver a situação porque você vai estar no controle. Se você utiliza a comunicação não violenta no seu trabalho, você vai ter menos discussões com os seus chefes. Se você usa a comunicação não violenta em casa, você vai ter menos discussões com o seu parceiro, esposa, e quem, enfim, com os seus filhos, com os seus professores, com os seus vizinhos. Vamos combinar que uma vida com menos discussões é uma vida mais saudável? Quem gosta de discutir? Levanta a mão. Ótimo. Porque às vezes a gente está falando assim, tem aquela pessoa no grupo de família, no grupo de trabalho, no grupo do WhatsApp, que ela fala assim, eu falo o que eu penso mesmo, eu sou uma pessoa autêntica, se eu tiver que falar mal de alguém eu falo, se eu tiver que expressar meu sentimento na lata, responder na lata, eu faço. Só que peraí, numa situação de conflito, quem que a gente quer do nosso lado? Essa pessoa que se diz autêntica, que expressa suas emoções de maneira sem filtro, ou uma pessoa que sabe controlar elas? Vamos combinar uma coisa?
Na hora que o bicho pega, você precisa de alguém que sabe utilizar isso aqui. Alguém que sabe dizer o que está acontecendo naquela relação, naquele momento. Alguém que sabe ler aquelas emoções. Alguém que tem inteligência emocional. Tudo bem? E às vezes não somos nós, porque as coisas nos afetam. Às vezes a gente fica bravo, fica mexido, e a gente às vezes precisa contar com uma outra pessoa para ajudar a gente com essa inteligência emocional que a gente não está mostrando para resolver uma situação. Então a inteligência emocional costura perfeitamente com a nossa comunicação não violenta. Ok? Ó, vou contar uma outra história para vocês aqui. Pessoal que trabalha em firma, fábrica, leva marmita. Quem leva marmita aí? Levanta a mão. Isso. Vou contar uma história rápida para vocês. Lá na escola tem um refeitório bem grande e tem alguns micro-ondas ali. Professores e alunos pegam a mesma fila para usar o micro-ondas, perfeito. Teve um dia em que eu coloquei a minha marmita dentro do micro-ondas. E a professora que estava atrás de mim era uma dessas professoras assim: eu sou autêntica, eu falo mesmo o que tem que falar, eu sou uma pessoa expressiva e chega até a ser agressiva de expressiva. E o que aconteceu? Enquanto a minha marmita estava lá, bonitinha, eu assistindo, ela esquentando ali, eu olhei de volta na mochila e falei: putz, esqueci meu pano de prato. E aquela marmita vai sair pegando fogo do micro-ondas. Então o que é que eu fiz? Fui até o banheiro para improvisar ali um papel toalha para poder pegar minha marmita e levá-la para a mesa. Na volta do banheiro, eu estava vendo a contagem regressiva. Falei para vocês, eu sou mega organizado. Eu calculei o tempo que eu ia levar para sair do micro-ondas, ir até o banheiro, pegar o papel, voltar com tempo de sobra para pegar minha marmita. Galera, e eu olhando de longe assim, 10, 9, 8, eu falei, eu vou chegar, tá tudo bem. Quando deu os 5, essa minha colega apertou lá o botão, plaf, abriu a porta, enfiou as duas mãos lá dentro, pegou a minha marmita, quase se queimou. Eu levei isso pra terapia, galera. A pessoa pegou minha marmita de dentro do micro-ondas, cara. Eu me senti tão invadido. Assim, foi uma situação que eu nunca imaginei que eu ia me sentir dessa forma. Alguém pegou a minha marmita do micro-ondas. Foi péssimo. De longe, aquilo pra mim parecia tão violento quanto uma pessoa ajudando um bezerro a nascer. Aquilo foi péssimo. E olha que interessante. Depois que ela quase se queimou, quase derrubou minha marmita, peguei minha marmita, sentei. Meus colegas virando pra mim: Rafael, você tá legal? Tá tudo bem? Ela pegou minha marmita. Ela pegou minha marmita de dentro do micro-ondas. E ele sabe aquele momento e fala: nossa, é verdade, a gente nunca passou por isso. Meu terapeuta nunca passou por isso. Ele não sabia exatamente o que dizer pra mim. E eu fiquei aquilo remoendo na cabeça. Eu falei: cara, como assim ela pegou minha marmita? Eu preciso fazer alguma coisa. E aí, depois que eu terminei de comer, guardei tudo, passei na frente da mesa onde ela estava, parei e assim, inteligência emocional. Colega, você tá bem? Eu vi que quando você tirou a minha marmita do micro-ondas. Não, falei: colega, tudo bem? Eu vi que quando você tirou a minha marmita do micro-ondas, ela estava muito quente. Você se queimou? A resposta dela não. Foi assim: não, eu usei as minhas unhas postiças. Beleza. E aí eu falei pra ela: não, porque eu fiquei preocupado. Ela não entendeu. Eu falei: olha, eu fiquei preocupado porque a marmita quente, você podia ter se machucado, né? Mas você tá bem mesmo, né? Tá tudo bem. Aí ela pegou: ah, não, tudo bem. E poxa, professor, desculpa, eu não vou fazer mais isso. Aí eu falei: não tem problema, você tá com pressa, todo mundo... Você tem que jogar com empatia com a pessoa. Porque ela tá com pressa pra comer, porque ela tem horário igual você. Mas ela pegou minha marmita de dentro do micro-ondas, cara. Como é que eu vou reagir a isso? Alguém já passou por isso aqui? Viu? É disso que eu tô falando. Passou? As pessoas abrem o micro-ondas e pegam a sua marmita de dentro do micro-ondas. Tá, eu vou montar um grupinho no WhatsApp, depois vocês passam o número, a gente faz uma terapia coletiva aqui, viu?
Não, eu entendo. Eu te entendo. Nossa, eu vou aí te dar um abraço depois. Eu te entendo. Mas olha, vocês viram como situações potencialmente catastróficas se tornam mais tranquilas quando você utiliza a comunicação não violenta? Perceberam isso? Então vamos lá. Para finalizar, galera, eu quero compartilhar uma frase da própria Irene. Algumas versões atrás, a frase era do Mahatma Gandhi: seja a mudança que você quer ver no mundo. Mas teve um dia de mentoria, aquele dia que a gente acorda bem cedinho, junta a galera lá pelo computador, junta a galera no Teams, e a gente conversa sobre algumas coisas. A gente estava vendo um livro da Bell Hooks, o Aprendendo Comunidade, e a Irene soltou essa braba aqui, ó: ser amor no mundo violento é um ato de rebeldia. Galera, se você é professor nesse mundo, você é um rebelde. Se você é um pai preocupado, uma mãe preocupada em criar o seu filho da melhor maneira no mundo em que nós temos, você é um rebelde, é uma rebelde. Se vocês são gestores e falam: eu quero fazer o máximo pela escola e dar o exemplo, vocês são rebeldes. E é sobre isso, tá? Todos vocês são muito bem-vindos à nossa rebelião de amor aqui, em que a gente precisa encontrar as melhores formas para conversar uns com os outros. Tudo bem? E eu queria encerrar o meu momento aqui agradecendo a todos vocês de coração. Foi uma honra falar com vocês. Daqui a pouco eu vou aí falar da marmita, já. E eu queria só, de novo, finalizar com a nossa frase aqui: ser amor no mundo violento é um ato de rebeldia. Sejam rebeldes, galera. E bom dia para vocês. Obrigado. Eu vou pedir para vocês uma coisa: façam uma gestão do estado de vocês. Se vocês precisarem ir ao banheiro, comer, pega o lanchinho e volta rápido, tá? A gente começou